Olá pessoal, boa tarde. Estamos iniciando o NED, Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita, dessa sexta-feira, dia 3 de julho. Um semestre já foi embora, um ano meio atípico, né? Como falamos aí no dia do tratamento, com a mensagem que nós passamos. Sejam bem-vindos mais uma vez. Importante a participação de vocês. Se vocês não participarem, não adianta nada. Isso é um curso. Esse curso está sendo feito, é sempre bom lembrar, está sendo feito justamente por aqui, né, através da internet, justamente porque não temos a possibilidade de fazê-lo presencial. Então, estamos aqui para desenvolver o estudo do Seara de José, do Lar Espiritual Seara de José. Aqueles que não são do Seara, sejam bem-vindos também. Mas, por favor, eu peço mais uma vez, participem, perguntem, tirem dúvidas. Se não quiserem também compartilhar conosco, não compartilhem, mas faça também a divulgação. Se não quiserem concordar com o que nós estamos falando também, não tem problema. Aqui é democrático e o importante é a sua participação. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Irmão. Seja muito bem-vindo. Desejo sempre que Jesus esteja em seus lares, dando muita força, muita energia. E vamos participar. Hoje o assunto é interessantíssimo. Até depois eu vou colocar uma situação, uma perguntinha para vocês, para que vocês analisem, se possível vocês nos coloquem o modo de pensar de vocês, se houve alguma situação nesse sentido, tá bom? Vamos guardar como surpresa. Daqui a pouco eu faço uma perguntinha para vocês aí, para que a gente possa interagir, que é muito importante, tá bom? Então vamos começar com música? Vamos começar com a música terapia, nosso querido Hélio, que o pessoal gostou muito, mais uma vez, com vocês na musicoterapia, Hélio Melandro. Aproveitem enquanto a música vai tocando e vão avisando os amigos aí para assistirem, tá bom? Vamos lá. Se você se propor a fazer a viagem mais importante que alguém possa um dia fazer, te levará a lugares que jamais poderia imaginar que dentro de você existia. Essa viagem te leva pro interior, te fará ver duas coisas de muito valor. Uma cheia de aventuras, coisas passageiras. Outra que permanecerá pela vida inteira. As escolhas que tem feito são visando as coisas temporárias que constrói a vida cheia de defeitos. Ou você tem vivido construindo de um modo seguro, como quem espera a paz no seu futuro, no abrigo. Se você está consciente de que é eterno, sabe que a tua vida nunca terá fim. Teus pensamentos perenes sempre vão prevalecer, próprio de quem sabe que nunca irá morrer. A viagem será linda, com a certeza de que para sempre haverá beleza e a vida não finda. Não se iluda, siga em frente, construindo em paz seu futuro de um modo seguro, seguindo um projeto. Com a certeza de que para sempre haverá beleza e a vida não finda. Não se iluda,
siga em frente, construindo em paz seu futuro de um modo seguro, seguindo um projeto de gente. Linda música, né? Muito bonita, gente. É muito bacana mesmo. Tem tudo a ver. Você vai dar uma introdução, né? Hoje nós vamos falar da pergunta 88, a pergunta 92A. Ambiguidade do espírito. Eu acredito, o que eu queria colocar para vocês é o seguinte. Vocês já tiveram, o pessoal chama de déjà vu? Parece que vocês já estiveram naquele local. Aquilo que está acontecendo, de repente, parece que vocês já tinham passado por tudo aquilo. Vamos colocar a situação de vocês para que a gente possa interagir aqui. Quem teve essa situação, vamos colocar, tá bom? Eu estou falando isso antes para vocês já irem pensando que vamos passar agora nosso videozinho, né, natural do NED, com as perguntas e as colocações. Já vamos pensando nisso e vamos interagir sobre isso. Assim vocês nos ajudam e nós, juntos, refletimos sobre isso, tá bom? Eu acho que todo mundo teve, né, isso aí, né? Todo mundo já teve uma vez. Já teve, então. Vamos lembrar uma que foi interessante, ou que foi importante, ou que deixou marcado para vocês, tá bom? Vamos lá, gente. Pode passar o vídeo? Vamos passar o vídeo aí. Falou. Forma e ubiquidade dos espíritos. Perguntas 88 a 92A. Os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante? Aos vossos olhos, não. Aos nossos, sim. O espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Essa chama ou centelha tem cor? Para vós, ela varia do escuro ao brilho do rubi, conforme o espírito seja mais ou menos puro. Representam-se os gênios como uma chama ou estrela na fronte. É uma alegoria que lembra a natureza essencial dos espíritos. Colocam-na no alto da cabeça, porque aí está a sede da inteligência. Os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Sim, mas com a rapidez do pensamento. O pensamento não é a própria alma que se transporta? Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está. Pois é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo. O espírito que se transporta de um lugar a outro tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa? Ou é subitamente transportado ao lugar onde quer ir? Ambas as coisas. O espírito pode, perfeitamente, se o quiser, dar-se conta da distância que percorre. Mas essa lembrança pode desaparecer completamente. Isso depende da sua vontade, bem como da sua natureza, mais ou menos depurada. A matéria oferece obstáculo aos espíritos? Não, eles penetram tudo. O ar, a terra, as águas e até mesmo o fogo lhes são igualmente acessíveis. Os espíritos têm o dom da ubiquidade? Em outras palavras, o mesmo espírito pode dividir-se ou existir em vários pontos ao mesmo tempo? Não pode haver divisão de um mesmo espírito, mas cada um é um centro que irradia para diferentes lados, e é por isso que parecem estar em muitos lugares ao mesmo tempo. Vês o Sol? É somente um. No entanto, irradia-se em todas as direções e leva muito longe os seus raios. Contudo, não se divide. Todos os espíritos irradiam com a mesma força? Longe disso. Essa força depende do grau de pureza de cada um. Cada espírito é uma unidade indivisível, mas cada um pode expandir seu pensamento em diversas direções, sem por isso se dividir. Apenas nesse sentido é que se deve entender o dom da ubiquidade atribuído aos espíritos, tal como uma centelha que projeta longe
a sua claridade e pode ser percebida de todos os pontos do horizonte. Tal ainda um homem que, sem mudar de lugar e sem se fracionar, pode transmitir ordens, sinais e movimentos a diferentes pontos. Pronto. Professor. Então, pessoal, uma coisa que é muito difícil para nós entendermos, né? Que nós não temos forma. A gente fala do Livro dos Espíritos, as perguntas que ele faz, que nós somos inteligentes, porém não temos formas, não temos sexo, né? É uma centelha, é uma luz, é uma energia. Realmente, a nossa essência não tem forma. Justamente para que nós possamos nos adaptar às diversas escolas, que são os planetas. As nossas escolas são planetas. Nós também, no mundo espiritual, ao desencarnarmos, também aprendemos, também vamos para a escola, também compomos famílias, não é? As nossas famílias encarnadas, muitas vezes não são as nossas famílias desencarnadas. Nós aqui estamos agrupados por um bem comum, para um benefício de cada um, para que essa família que nós compomos hoje seja, de alguma forma, aquele instrumento para nos tornarmos pessoas melhores e, ao mesmo tempo, aparar arestas. O espírito, ele não tem forma. Ao desencarnarmos, nós tomamos a forma de acordo com a nossa necessidade de aprendizado e de trabalho. Tanto é que nós sabemos que, ao desencarnarmos, muitas vezes nós mudamos a nossa forma perispiritual para, de alguma forma, nos fazer conhecido por alguém. Mas só os desencarnados fazem isso? Não, nós também podemos fazer. Ao dormirmos, nós nos desdobramos. E o que nós levamos como referência e registro, o nosso RG espiritual, é a forma perispiritual. Ou seja, se eu preciso me encontrar com alguém, conversar com aquela pessoa, ela precisa me conhecer. E para me conhecer, eu tenho que ter a forma perispiritual para que ela me entenda. Eu posso, de repente, voltar no passado, por algum motivo, por alguma necessidade, e eu preciso me transmutar a minha forma perispiritual para que aquela pessoa nos conheça. Todos têm essa condição? Todos têm essa condição, mas nem todos conseguem, porque aí depende do conhecimento. Então, vejam bem, o espírito, ele não tem forma. A forma nós adquirimos ao longo de nossa existência, para que através dela nós possamos nos desenvolver a nossa inteligência, porque somos seres simples, nascemos simples e ignorantes, e ao longo do tempo adquirimos a inteligência necessária para o nosso processo evolutivo. Vamos falar de ambiguidade? Puxa vida, peraí, como é que então o espírito consegue estar em 1, 2, 3, 4, 5 lugares ao mesmo tempo? Isso é muito simples de nós entendermos. Quando nós vemos uma novela, né? Novela, eu falo novela porque é um peso ou melhor, algo ao vivo. A novela até é reprisada, os capítulos são reprisados. Mas vamos falar um programa ao vivo. Quando se faz um programa ao vivo, aquele cantor, né, ou aquele artista daquele momento, ele visita quantos lares? Milhares de lares, não é assim? É a mesma coisa. Ele está fisicamente presente, mas as ondas de transmissão de seu conteúdo, né, no caso ali do programa, que é o conteúdo, ele vai para vários locais, vários aparelhos, não é isso, Zé? É isso mesmo. Ele vai nos vários aparelhos. Então, ele está presente, aquele espírito encarnado, aquele artista, está presente em vários locais. É o mesmo caso nosso. A nossa mente, ela transmite essa informação. O pensamento, não é? O pensamento transmite essa informação. Por frequência, né? Por frequência, isso. E de acordo com essa frequência, como o Zé bem lembrou, essa frequência varia. Você, se for uma frequência de alta qualidade, você expande mais e mais locais. Você vai abrangendo. Quando a nossa frequência é menor, ou seja, quando o sinal televisivo, não é assim, é menor, você já não vai tão longe, é uma quantidade limitada, né, de aparelhos que absorve. É a mesma coisa.
Então, isso é importante para que a gente entenda o poder que nós temos no pensamento. Hoje, para vocês terem uma ideia, a luz viaja a 300 quilômetros por segundo. 300 quilômetros por segundo. O pensamento não tem uma estimativa porque ele é muito acima da velocidade da luz. Ainda não conseguiu se avaliar até hoje. A ciência tecnológica não conseguiu de uma forma avaliar a velocidade do pensamento. Não tem essa avaliação para ver como a velocidade supera acima da velocidade da luz. Existe um estudo de afinidade de energia que foi feito há uns 10 anos atrás sobre as células. Pegaram uma célula humana, colocaram num laboratório dos Estados Unidos e outra célula, se eu não me engano, na Suíça, no outro local, no outro lado do mundo, né? E fizeram uma reação numa das células, elas interagiram juntas, em tempo real, sem delay, né? Delay é quando você fala aqui, o outro ouve alguns segundos depois. Não houve delay, ao mesmo tempo elas se comunicaram, tá certo? Então, só completar, essas células eram do mesmo organismo, tá? Era um corpo humano, um corpo só, tirou a célula duas células do corpo humano e fizeram esse teste e a frequência, elas foram iguais. Tá bom? Só dar um oi pro pessoal que está entrando aí, tá? Para Regina Lago, Alcina Medeiros. Alcina, ela está presente. Eu quero que você faça comentários, Alcina. Você é coordenadora, por favor. Contratei você para isso. Sidney Amaral, olha aqui, ó, estamos aí, assim, o Sidney está em Houston, Estados Unidos. Um abraço, Sidney Amaral, Sidney. um grande abraço, muito obrigado por tudo, tem dado uma força imensa. Você não imagina o que esse homem tem feito para a gente. Joelma Ventura. Joelma, minha amiga. Cláudia Ribeiro. Sueli Manfred. Olha lá, tá entrando, pessoal. Delmira, Rosana Galvão. Beijo, amor. Rosemary Caetano. Pessoal, para entrar e fazer pergunta. Essa questão como é que é a palavra? É déjà vu ou déjà vu? Olha, confesso que francês não é meu forte. É déjà vu, né? Eu vou pelo o costume, né? O pessoal fala muito déjà vu. Déjà vu, déjà vu. É déjà vu, deve ser. Mas déjà vu, eu acho que todo mundo já teve uma experiência, já esteve num lugar e falou assim, parece que eu já conheço isso aqui. Até as palavras encaixam, né? Agora, como é que a gente consegue perceber se por exemplo, uma visita que nós fizemos durante o desprendimento do sono, porque isso acontece. Por exemplo, nós quando nos desprendemos do sono, nós podemos ir para vários lugares. Sim. Vamos visitar lugares e tal. E de repente eu passo por esse lugar quando eu estou acordado, né? Durante o dia, e eu falo, puxa vida, parece que eu já estive aqui antes. Ou pode ser uma lembrança de uma vida, de uma encarnação passada. Explica melhor sobre isso. Então, tem várias situações. É muito difícil, é muito complexo, né? É muito difícil você tentar explicar o que está acontecendo. É muito difícil, a gente seria até leviano da minha parte, mas vamos fazer as situações. Vocês viram no vídeo que durante o sono você se desdobra e o espírito, no plano espiritual, no plano dimensional do espírito, não existe tempo nem espaço. Você tanto pode ir para frente, para o futuro, ou pode voltar para o futuro. Veja bem, só que o futuro é um provável futuro, tá, gente? Nós temos que entender isso. O meu futuro eu posso observar, o meu provável futuro, porque o futuro ele é construído com as minhas ações diárias. É como um castelo. Eu faço um projeto, né? Vou construir uma casa de fim de semana, né? Lá em Minas Gerais, onde minha mulher gosta do local. Então, o que eu faço? Eu tenho um projeto em mãos. Olha, então, já sei a base da fundação vai ser essa, eu quero 2 quartos, eu quero uma cozinha, isso é o meu projeto. E eu começo, aos poucos, ir construindo a parede e assim por diante. Mas, no meio do caminho, eu posso mudar a minha decisão. Eu não vou fazer mais 2 quartos, vou fazer um quarto só e fazer uma cozinha maior, né? E assim nós fazemos no nosso dia a dia. O hoje
O meu dia de hoje, eu estou construindo o meu futuro. Construindo, ressignificando ou destruindo. Depende de hoje. Então, quando eu me desdobro para o meu futuro, eu vejo um futuro provável, né? Que nem a gente falou semana... Eu posso ver o futuro? Posso. Eu posso ver o que vai acontecer? É, uma projeção de um possível, né? Que eu falei, Essa projeção ela é baseada em quê? nas ações diárias, ok. naquilo que eu já construí. Porque que nem eu falei, o que é uma construção? Uma construção é baseada em cima daquilo que eu já construí e daquilo que eu posso construir. Não é isso? Então eu tenho uma projeção do meu futuro, eu posso ver meu futuro. Eu quis, assim, vamos falar, as cartomantes, os videntes. Eu ia falar disso. Então, essas pessoas que conseguem. Tem muita gente que é embusteira. Sim, tirando, vamos falar de uma coisa mais. Né? Mas vamos falar que tem muita gente que acerta e vai acertando outras. Ela se baseia nisso? Ou ela tem, por exemplo, a ajuda dos espíritos para informar? Também, ela tem, mas necessariamente ela não precisa. Sabe por quê, gente? Eu vou falar para vocês. Você vai numa biblioteca, né? Quando você vai na biblioteca, você vai fazer o que lá? Você vai... quer uma informação? Eu quero ver os livros de Chopin, por exemplo, né? Eu vou lá na fileira dele, pego e vejo... Você falou direitinho agora. Parabéns, é que eu gosto de música clássica. Então. Tá. Entendeu? Então, o que acontece? Nesse momento, eu vou pegar registro. Quando você se... O que esses inspirados, né? Ou então intuitivos... fazem, eles vão, quando você chega perto dele, eles conectam com a sua onda mental, ou seja, com a sua informação psíquica. Tudo que você tem, o que você passado, presente e futuro. O futuro, ele é provável. Ele é provável, porque como eu disse, nós estamos construindo hoje. O futuro da manhã, é a probabilidade. Não precisa ir muito longe. Hoje nós não falamos de Nostradamus, né? Foi. Não é isso? E tantos outros que deixaram informação. O próprio Santo Agostinho deixou alguma coisa, né? O nosso João Batista, não é isso? Coisas que aconteceram e coisas que não aconteceram. Porque, como nós já falamos aqui algumas semanas atrás, as premonições e as previsões, elas foram feitas para não acontecer. Quando é ruim, né? A gente falou sobre isso. Quando é boa, é para a gente forçar com que ela aconteça. Olha, se você fizer isso, vai acontecer isso. Ótimo, vamos fazer, galera, vamos fazer. Olha, se continuar desse jeito, vai ficar ruim, entendeu? Então, as coisas ruins foram feitas para não acontecer. Porque o que é para acontecer não tem previsão. Basta ver a natureza, né? Coisas imprevisíveis, né? De repente aparece uma... Como é que não consegue prever, que nem o maremoto do Japão, que foi... Quando viu já estava acontecendo. Os terremotos, não é isso? Então, o que ocorre? O ciclone bomba? Esse ciclone... Por quê? Porque, na realidade, o que está realmente definido, a gente não tem como evitar. Então, tudo aquilo que é previsto, a Terceira Guerra Mundial não estava prevista, Chico não falou, que tem 50 anos e tal, eu acredito que não vai acontecer, né? Porque há pandemias, né? Que 50 bilhões de pessoas, né? Então, veja bem, todo esse processo do passado, quando eu me desdobro, né? Quando o meu espírito se liberta do cárcere físico, nós podemos voltar no passado, podemos vivenciar o presente e vivenciar o futuro. Quando eu me desdobro no sono. Mas o Dr. Sérgio Felipe, que ele tem uma das cadeiras da USP e ao mesmo tempo é o criador da Uniespírito, ele diz o seguinte, que todos nós temos um déjà vu a cada 1 hora. Mas esse déjà vu, vou falar mais fácil para mim, ele é tempo mínimo, ou seja, em segundos. Durante segundos você apaga e volta, a cada 1 hora, apaga e volta, apaga e volta. Um exemplo, a gente está andando na rua, né, ficamos com os nossos pensamentos voando, daqui a pouco, caramba, já estou aqui, já cheguei, puxa, nem vi como é que eu cheguei aqui. Então, são esses déjà vu. E muitos deles é o que nos acontece. É quando, muitas vezes, nesse momento, nós vamos até um local
e que vamos, ou no mesmo dia, ou daqui a uma semana, daqui a 15 dias, nos preparar para o que vai acontecer. Alguma coisa que tenha que acontecer, que é importante, e eu preciso ter aquilo registrado na minha memória, né? Para que naquele momento eu tome a decisão correta, né? Ou então aquilo fique gravado porque é importante. Cada caso é um caso. O Rob Lopes, por favor, nós estamos no ar. Derry Chamberlain, ele falou sobre a questão da esposa. Você lembra a história da esposa? Ele parece que ele reconheceu ela de novo, ele acabou conhecendo, foi uma lembrança. Sim, ele durante 12 anos da vida dele, ele teve um sonho em que ele estava sempre no mesmo lugar, e encontrava esta pessoa, que até então ele não sabia quem era. 12 anos sonhando com a mesma pessoa. 12 anos ele sonhou, porque ele entrava numa casa, em uma festa, e encontrava esta pessoa no mesmo lugar, durante 12 anos. E um belo dia, na vida dele, esse acontecimento aconteceu no sentido de ele encontrou esta pessoa no local em que ele havia vivenciado neste sonho, e era a pessoa em que ele acabou conhecendo, conversando com ela, tendo um contato, e posteriormente ela se tornou esposa dele. Nesse caso foi por sonho, né? Não foi uma lembrança assim, ela vinha... me explica isso, como é que funciona isso? Então, isso já está registrado no projeto reencarnatório. Nesse caso, já veio no projeto reencarnatório dele. Para que ele pudesse... O que ele via ela, ou seja, é a ansiedade. É a nossa ansiedade, porque somos ansiosos, encarnados e desdobrados. Não é porque eu desdobro, não é porque eu desencarno, que eu mudo o que eu sou. Então, na realidade, isso era a ansiedade dele de encontrar aquela pessoa que era importante na vida dele. Então, toda vez que ele se desdobrava, ele conseguia vivenciar o seu futuro. Então ele estava enxergando, ele não estava encontrando com ela. Ele estava vivenciando o futuro, porque não era no mesmo local. Tanto é que foi o futuro. No mesmo local, não é isso? Isso. Então, veja bem, esse local, ele estava registrado no futuro dele e no futuro dela. Então, o que poderia acontecer? Ele poderia mudar isso, ele poderia mudar. Nós podemos mudar o nosso futuro. Esse é o nosso livre-arbítrio. Mas ele não queria, porque ele estava ansioso de encontrar com ela. E em algum momento ele podia desviar o caminho dele, de repente, encontrar outra pessoa e prorrogar esse encontro, ou para essa encarnação, ou para outra encarnação. O encontro é inevitável, porque tinham com eles um compromisso mútuo. Mas se nessa encarnação ou na outra encarnação, dependeria das atitudes dele do momento. Que nem nós sempre, a própria espiritualidade nos fala, nós construímos o nosso futuro a partir do momento que colocamos os pés no chão ao levantar. A partir dali, eu estou construindo, reconstruindo ou desconstruindo o nosso futuro. Perfeito, é isso mesmo. Olha, a Rosana Galvão de Oliveira está falando, eu já tive a sensação de sentir que estive em determinado lugar, né? Então, e agora, como eu falei, não dá para saber se foi um passeio durante a noite, durante a noite, um déjà vu diário, né? Ou um processo. Isso quem pode nos dizer, na realidade, é nós mesmos. A intensidade, a importância que esse déjà vu teve para você é que pode você responder a você o significado, o porquê houve aquilo. Que nem o caso da nossa querida Voz do Além, o nosso querido Robert, disse o seguinte, que o cara, ele teve durante 12 anos esse desdobramento, esse encontro, esse reencontro. Por quê? Porque era muito importante para ele e para ela esse encontro. Então ele teve esse encontro para que não pudesse se desvencilhar do seu caminho, desse compromisso que tem agora nessa encarnação. Então, e não só ele, já houve vários casos na internet, você pode encontrar, houve casos que isso aconteceu de 5, 6, 7 anos, entendeu? E assim, isso ocorre muito, ocorre. E o déjà vu, todos nós temos. Alguns a gente não lembra, não é importante, mas todas as noites, sem exceção, nós nos desdobramos. Nós temos várias fases do sono, que é uma para reconstrução física, orgânica, a limpeza mental, tirar aquilo que não é importante, e temos aquela em que nós necessitamos nos reencontrar no plano espiritual com os nossos amigos espirituais para nos ajudarem nas decisões do dia a dia. Então, todas as noites nós nos desdobramos. O local para onde vamos
depende do nosso dia e aonde nós queremos ir. Eu tenho uma pergunta para você. Antes de mais nada, eu queria agradecer a presença da Maria Aparecida Pérez, da Rosana, que já falou, a Marisa Fente Pérez, a vovó fresca, vovó fresquinha, Marisa Fente Pérez, a Dola. É uma delícia ser avó. Viu? É delícia ser avó, né? Não é? Opa! Aliás, estragam, né? Os avós estragam. Não, mas é que eu falo lá geralmente, em casa, né? Os pais arrumem, nós estragamos. É verdade. A Marisa Fente Pérez, Marisa então, vovozinha, a Dola Terras, Urânia, pensamento firme, Urânia, estamos juntos, tá bom? Coração, somos com Isso, vocês. isso aí. Existe uma equipe nos Estados Unidos que aproveitam de pessoas que têm essas lembranças. Você pode usar essa ferramenta para impedir, por exemplo, uma situação difícil, um assalto, para localizar algum lugar onde tem alguma coisa que a gente necessite? Tem essa possibilidade? A possibilidade há. A possibilidade sempre há. Porque tudo é aquilo que é construído. Porque assim... O FBI tem médiums, uma equipe, tem uma equipe de inclusive médiums para localizar, que são usados, né? exatamente. Inclusive para localizar também pessoas desaparecidas, locais que pessoas foram mortas em locais, né? Mas se vocês perceberem, eles na realidade, essas pessoas, eles não vão diretamente. Assim, é aqui. Não vão. Eles descobrem a área, né, o território, verificam mais ou menos o clima e assim por diante, né? São os famosos sensitivos, né? E os videntes também. Mas o que acontece? Tudo que é para construção, tudo que é para o bem da humanidade, a espiritualidade sempre intensifica, né? E tudo aquilo que for para prejudicar a espiritualidade maior, ela simplesmente não interfere, ela intui, inspira para que a gente tente mudar o caminho. Mas nós temos que entender que isso é possível, sim. É possível evitar um acidente, é possível evitar uma morte, um assassinato, porém... Mas isso não influencia na questão da escolha? Isso, é isso que eu ia falar. Porém, nós não podemos esquecer do livre-arbítrio e da responsabilidade que tem em comum. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia de como funciona o nosso processo evolutivo. Todos nesse planeta saímos melhores. Por mais cruéis que eles sejamos, saímos melhores. Um assassino que na outra encarnação matava por puro prazer, ou que, por exemplo, achava bom, achava legal o sangue, matava 100, 200 pessoas, como talvez um soldado ou um criminoso, hoje ele continua ainda com a índole criminosa, mas ele já mata 50, 30, 20, 10. Ou seja, mata porque foi ofendido, não mais porque quer matar. Assim, ou seja, nós estamos sempre evoluindo. E nesse processo, pode ocorrer o seguinte, eu vou dar só um exemplo para vocês. Um assassino, um ladrão, que também tem instinto assassino, vai assaltar uma pessoa. Ele já matou 5 pessoas. Aí vem uma 6ª pessoa, né? Aí ele vai matar e, de repente, a pessoa, por algum motivo, a pessoa sensibiliza ele só rouba, até talvez dê uma colonhada na pessoa, mas olha a ponta, não vou matar não. Pronto, ele já evoluiu o processo. Mas essa pessoa não tinha que morrer? Tinha. Mas não morreu ali aquela hora, mas ela vai ter mais para frente um infarto, um derrame, atropelada. Porque as pessoas que são assassinadas, existe não só, pode haver uma direção, ou seja, uma responsabilidade entre ambos, ou um compromisso que aquele assassino não tinha nada a ver com ela, mas ela precisava desencarar daquela forma. Necessariamente, quando um assassino mata uma pessoa, não significa necessariamente que eles têm alguma ligação, talvez nunca se conheceram, mas sim que aquela pessoa tinha que ter aquela morte violenta por algum motivo que seja. Entende? E ao o assassino não matar, ele dentro do projeto dele, dentro da construção dele, ele amenizou mais um compromisso que ele teria que ter. Entende? E aquela pessoa vai desencarnar de uma forma ou de outra. Ou então, também, é que eu falo, cada caso é caso. Ou então aquela pessoa não estava no momento do desencarne. Aquele caso do policial
que o rapaz deu um tiro nele, tinha uma caneta no bolso. E a bala desviou da caneta. Ou seja, a bala desviou e não pegou nele. E o que acontece? Aquela pessoa que atirou, ele continua com um compromisso pela tentativa de homicídio. Então ele continua ainda. Ele tinha que naquele momento não atirar. Ele foi e atirou. E a pessoa não tinha que desencarnar naquele momento. Veja bem, o universo é perfeito. A lei de Deus é perfeita. E cada caso é um caso. Não existe casos iguais. Não existe. Nesses 30, hoje no planeta, quase 30 bilhões de espíritos, 7 bilhões encarnados, quase 8, não existe casos iguais no processo encarnatório. Existem até semelhantes, mas iguais. Não serve. O que serve para mim, não serve para o José. Ah, a pessoa veio com síndrome de Down. Todo mundo fala, não, foi pessoa que se suicidou com um tiro na cabeça. Não, necessariamente. Pode ter um projeto aí de amor, né? De passar isso aí para poder ajudar alguém, orientar alguém, ou se conectar com alguém, entende? Então a gente tem que avaliar muito essa parte nossa desse nosso projeto, né, Zé? Deixa eu te perguntar uma coisa, porque assim, voltando naquela parte do estudo que fala sobre o desprendimento, que o espírito se desprende, já aconteceu pelo menos uns 2 ou 3 casos de pessoas que vêm, já passaram pelo atendimento fraterno, e você talvez já deve ter ouvido falar nisso. As pessoas acabam se desprendendo, acabam sentindo se sair do corpo, né? Para visitar algum lugar, para de repente até lembrar, né, ter essa lembrança, mas elas não querem isso. O que determina acontecer isso ou não? Existe alguma razão para que tenham pessoas que tenham facilidade de sair do corpo, né? Sair do corpo dentro do contexto do que aprendemos, sim, né? Sim. A gente sabe que não é o corte, né? Não é o desencarne, mas sim sair do corpo, visitar algum lugar. E tem pessoas que morrem de medo, mas acabam tendo essa facilidade, que é o caso de desdobramento, o caso de sonambulismo. Fala um pouquinho disso. Então, na realidade, todos nós nos desdobramos, todos, sem exceções. A única diferença é a percepção, né? É a percepção. Então, a percepção, a sensibilidade, ela não está ligada a você querer ou não querer. Tanto é que quantas pessoas falam assim, eu não quero ver espírito, e o cara vê o vulto. Não é isso? Quantas pessoas falam assim, eu não quero ver, ou então pessoas me desaparecem, pessoas que sentem mexer, tocar, pessoas que são arranhadas, né? Desse processo de flagelação, e não quer, a pessoa está aí no quarto, não consegue dormir porque ouve vozes. Então é uma questão de percepção, não de você desejar. Quer dizer, não tem nenhuma razão para isso, mas por quê? Por que algumas têm e outras não têm? A percepção? A percepção, segundo a própria livro dos médiuns, ela é orgânica. Orgânica. Tanto é que algumas pessoas gostariam de ver e não conseguem ver. Né? Quantos médiuns, o próprio Allan Kardec, né, que foi o nosso codificador, foi aquele que a espiritualidade determinou que queria traduzir ou descodificar a informação da espiritualidade. Ele não era evidente, ele precisava de uma equipe, né? Ele era inspirado, que nem todos nós somos. Porque inspirado todos nós somos, todos somos. Às vezes estamos na cozinha lá, puxa vida, esqueci que na receita ela aparece. O que é isso? É o próprio plano, às vezes é aqueles que estão à nossa volta, que nos informam, faz tal coisa. Porque nós convivemos no mundo terreno e a espiritualidade é à nossa volta. Necessariamente não precisa ser espírito de luz, não. Pode ser alguém que está passando ali Você falou que é uma característica orgânica. Orgânica, é. O próprio mediúnico é uma característica orgânica. Se essa pessoa tem essa característica, provavelmente ela já teve também. Ela já teve uma... Sim. Ou isso foi se desenvolvendo. Foi se desenvolvendo. Ou até, veja bem, foi bloqueada por qualquer motivo. Por exemplo, voltando a Allan Kardec. Allan Kardec, todos nós sabemos, ele foi um sacerdote. Né? E como tal, ele tinha todas as características de intuitivas, inspiradas e de mediúnicas. Né? Agora, alguns casos, elas são bloqueadas por tudo que hoje, o nosso organismo é de acordo com a necessidade encarnatória de agora. Hoje, se eu não consigo ver, se eu não consigo ouvir, se eu não consigo... É porque dentro desse projeto encarnatório que eu tenho que, de alguma maneira, tomar atitudes sem qualquer orientação.
Porque, veja bem, você ser sensitivo é complicado. Porque você não sabe se é você ou se é espiritualidade que está intuindo. Não é isso? Agora, aquele que consegue enxergar o vulto, ou até o espírito, não tem, muitas vezes você tá presente aquilo. Que nem o caso do nosso amigo, o próprio Chico Xavier, que muitas vezes pergunta também, cara, você está morto ou está vivo? Né? Porque ele não tinha. Mas por quê? Porque né, ele tinha um projeto encarnatório dele que era necessário passar pelo aquilo. Por exemplo, o próprio Chico Xavier chegou para Emmanuel e pediu para assim, ele tinha com ele desde jovem, que ele olhava a pessoa e sabia quando é que a pessoa ia morrer. De repente, ele não aguentava mais, porque pessoas que ele gostava, ele sabia como, quando e onde ia desencarnar. Ele chegou para Emmanuel e falou assim, mano, pelo amor de Deus, eu não aguento mais conviver com isso. Por favor, peça para Jesus me tirar essa intuição, essa visão. E Emmanuel autorizaram e tiraram isso dele. Não mais, ele tinha a sensibilidade, não tinha mais isso. Então, veja bem, tudo que nos ocorre fisicamente, espiritualmente, é o que é necessário para essa encarnação. Eu tenho uma pergunta para fazer para você. Antes de mais nada, quero dar um oi para a auxiliadora. Auxiliadora, seja bem-vinda. A auxiliadora é aquela que foge das aulas. Né? Seja bem-vinda, auxiliadora. É tímida, fala ela é vovó velha, ela não é vovó novinha, é vovó velha, já é vovó há algum tempo. Aliás, de duas, né, gêmeas. Eu queria te passar a seguinte pergunta. Pessoal, presta atenção que eu vou falar. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência. Tudo bem que eu fujo um pouquinho, estou falando da questão do sonambulismo. Eu já acordei algumas vezes à noite, eu acordava assim à noite, e fiquei sentado na cama. Daqui a pouco, eu olho para tudo, eu não reconheço nada, eu não reconheço absolutamente nada. É como se eu estivesse em outro lugar. E eu perco totalmente a noção do tempo, do espaço, de tudo. O que vem a ser isso? Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo acontece de vez em quando. Parece que eu estava longe dali. Né? E, de repente, eu não tenho noção. Né? Sabe quando você olha para o quarto e fala, mas o que é isso? O que está acontecendo? Explica para mim. É assim, o que aconteceu com você, é pretensioso da minha parte dizer o que aconteceu. Mas vamos analisar essa sua situação. O corpo é uma vestimenta, tá certo? O espírito, ele é ligado ao corpo através de uma centelha, de uma energia, de um fio, um cordão prateado, cordão dourado, não importa o nome, mas é uma ligação energética, vibracional, uma espécie de um elástico energético que liga o corpo para que não haja o rompimento e ele perca o principal, que é o fluido do próprio perispírito, a ligação do perispírito. Você se desdobra, né? E por algum motivo, você retorna para um choque emocional, para alguma coisa que você viu, que você não gostou, por exemplo, ou até sentiu a necessidade de alguma forma de retornar por um motivo qualquer, uma reação orgânica, até uma reação orgânica que você deve ter tido, entendeu? O organismo reagiu e o que acontece? O espírito está concentrado numa informação, num local ou numa conversa. Por mais que eu abra os olhos e enxergue ao redor, o meu espírito não está completamente conectado. Então, o que acontece? A mente, isso é uma reflexão, gente. Se alguém tem algo contrário, vamos, né? Eu estou fazendo uma reflexão. Mas eu tenho certeza que alguém já passou por essa experiência. Eu tenho certeza que a gente... Você está olhando uma coisa e não é. Não reconhece. Veja bem, vamos analisar. O espírito, que a sede da consciência é a mente. Mas o espírito, ele está... Eu estou aqui conversando. Nós estamos aqui num plano espiritual conversando. Eu, José, a voz do além e tal, e vocês aí. De repente, por uma reação orgânica, alguma coisa, o corpo físico exige a sua presença, exige a sua volta. Entendeu? E você volta, digamos assim, paliativamente. Aí você problema digestivo, por exemplo? Problema digestivo. Eu tenho um problema digestivo, eu estou desprendido, meu espírito volta de uma forma rápida. O corpo exige a presença naquele momento, ou seja, para tomar de volta a responsabilidade pelas funções orgânicas.
né? Então, nesse momento, o que acontece? Você não vem totalmente, a mente está ligada naquela informação. Entendi. Entendeu? E você está... Isso é para que nós refletimos. Mas visão... esse retorno ao corpo, o Newton, não tem a ver com aquele impacto, o sentido a sensação de queda? Sim. Aquela sensação de queda que você acorda assim. É uma coisa brusca. Eu não sei, você já deve... Eu tenho certeza que todo mundo já passou por isso. Sabe quando você acorda de repente assim? Não é esse retorno do espírito? Sim. É um retorno, é um choque, né? É um choque. Só que o teu foi lento, né? Então você não conseguia entender. Então lento. É a mesma coisa, só que o meu foi lento. Foi mais lento. Okay. Então, por exemplo, há muitos casos no livro, eu não lembro agora, acho que é Obsessão, em que um espírito estava procurando, digamos assim, não vou falar obsessão, eu não gosto de obsessão, mas um adversário está procurando uma pessoa que era homem. E nessa encarnação, ela veio como mulher para que de alguma forma ela pudesse trabalhar não só esse lado emocional, espiritual, de comportamental, mas ao mesmo tempo ela estava se disfarçando para que aquele espírito não encontrasse, porque era muito grave o problema com eles, né? Então, nesse momento, o que acontece? Ao se desdobrar, que nós falamos, né, que nós não temos forma, ele, ao se desdobrar, para entrar em contato com as pessoas que ele amava, ele se personificou como homem daquela época. E aquele espírito que o estava encontrando, que o viu, e eles se encontraram, ele correu, fugiu para o corpo. Ah, ok. Entendeu? E nesse momento ele percebeu, você está aí se escondendo de mim. Eu não lembro o livro agora. Você está fugindo, então? Você está fugindo, é isso? Estava fugindo. Isso eu já escutei falar. Estava fugindo. Vamos atender a Regina Lago aqui, ó. Ela está dizendo assim, ó, tem como trabalharmos essa percepção, isto é, de irmos para determinado lugar, se desprendermos? Sim, tem. Existem várias técnicas. É desdobramento induzido, né? Tem o tal do desdobramento induzido. Isso, né? Tem várias técnicas que tem que ser feita, mas é assim, tem que ser com muita precaução, né, para que a gente também não possa, de repente, ficar à mercê de pessoas que não conhecem, que não sabem. Toda vez que a gente fizer alguma coisa nesse sentido, nós temos que nos preparar muito, vibracionalmente, emocionalmente, durante o dia. Não só durante o dia, às vezes até toda semana, eu aconselho que seja feito isso no final de semana, e durante a semana inteira, trabalharmos o nosso emocional, a nossa consciência, as nossas atitudes e o nosso comportamento. Para que naquele momento nós estejamos numa faixa vibracional tal para que a gente não possa ser sediado. Né? Mas dá para você, inclusive, dá para fazer, desde que tenha uma equipe séria, um trabalho sério. Com certeza, nós tivemos aqui no Seara de José há muito tempo atrás. Sim, não. É possível sim. E mesmo assim tem que se tomar um cuidado danado com essa questão emocional. Sim. Porque essa questão emocional, às vezes você vai fazer um desdobramento induzido, o que ocorre? Às vezes a pessoa se desdobra e ela vai em algum lugar que ela adora, que ela gosta, que ela ama, que ela se sente bem e ela não quer voltar. É complicado isso. É assim, não precisa se preocupar que não vai morrer, não, mas dá trabalho para trazer de volta. Não, exatamente, é isso. A Dola está falando assim, minha filha desde muito pequena contava sonhos. Eu achava que era para chamar a atenção. Hoje, com 27 anos, estuda o Evangelho e sabe que faz viagens astrais e que quase todos os dias e muitas vezes conversa com desencarnados e lembra, e passou a anotar para não esquecer. Que bom. Olha só que interessante. É isso que nós comentamos ainda há pouco. Na realidade, todos nós desdobramos, todos, sem exceção. A única diferença está naqueles que conseguem trazer de volta essas informações. É uma questão de percepção. O que sua filha tem é a alta percepção. Então ela vai, conversa e traz a informação. Por quê? Porque ela já vem desde criança desse processo, ou seja, já está no projeto encarnatório dela essa liberação dessa percepção. Né? Porque eu não vou aumentar muito, mas, por exemplo, a pineal. A pineal, ela é formada de cristais, chamada glândula pineal. A glândula pineal. Para quem não conhece, a glândula pineal é o nosso receptor da espiritualidade. Ela que recebe a informação, manda essa informação para o hipotálamo,
né, para a parte do cérebro, e o cérebro responde, e é através dela que nós temos a nossa mediunidade. Essa glândula pineal, só para informação, ela fica no centro da cabeça. Se você pegar um arame, colocar reto aqui, de cima para baixo, é bem no centro, é no xizinho. Isso. Do tamanho de um arroz. E ela é formada num cristal chamado hepatita, esse cristal ela tem ressonância. Já existe um estudo, inclusive o Dr. Sérgio Felipe é um especialista nessa área, de que ela, com o tempo, ela vai se calcificando. Ela vai se calcificando. Não só por falta de desenvolvimento vibracional, espiritual, mas também por alimentar. Pessoas que alguns alimentos calcificam essa glândula. E também isso provoca, muitas vezes, dificulta a nossa percepção extrasensorial do mundo espiritual. Então, está voltado. Isso nós voltamos sobre esses casos que algumas pessoas vêm com essa glândula mais sensível do que outras. Ou seja, é o lado orgânico que nós comentamos. Então, a sua filha, com certeza, tem uma percepção maior, ou seja, a sua glândula está mais perceptível. E ela consegue pegar toda essa informação e trazer para o atual. Olha, pelo YouTube, eu quero dar, antes de mais nada, uma boa tarde para Maria Terras, Dora Aparecida Nascimento Silva, está chegando. E a Dora Aparecida, ela fez um comentário assim: às vezes eu sonho com uma pessoa, mas ela está totalmente diferente. Mas eu sei que é ela. Lembra que, eu não sei se a Dora estava presente, porque é assim, nós somos espíritos milenares. Como brinca o Dutra, já fomos João, já fomos José, já fomos Maria, já fomos Josefina. Então nós temos toda uma bagagem de informação perispiritual. E o perispírito hoje, ele está moldado, como ele é a forma da nossa forma, ele está numa forma que é essa que nós estamos hoje. Mas ele tem várias formas de encarnação passada. De repente, essa pessoa que você está conversando com ela não te conhece se você aparecer do jeito que você está. Ela fala, mas não sei, eu sou Joana, lembra da Joana do século XIV, que nós estivemos juntos lá naquela época? Não, mas pelo amor, não é você, imagina ser você. Que isso? Não é você não. Você é de outro jeito. Aí você se materializa, né? O perispírito ele faz essa transformação para que ele possa te conhecer. Entende? E vice-versa, né? De repente você está vendo ele, sabe que é aquela pessoa, mas ele não está na forma que você conheceu ele. Então, todo projeto é todo processo mental, não temos que esquecer disso, né? Porque o perispírito, ele é determinado, apesar de ser a forma da forma, quem determina a sua forma é o espírito, que é o que tem todas as informações necessárias, não podemos esquecer disso. Alcina Medeiros, tá aí? Cadê a Alcina? Alcina? Não estou ouvindo, Alcina. Alcina, você é coordenadora. Fala para ele, quem que ela consente, né, Alcina? Tá certo, Alcina, apareça por aí, tá bom? A Dora agradeceu. Josemar Vasconcelos, boa tarde, Josemar. Boa tarde, Josemar, um abraço. Está chegando agora. E não temos mais nenhum comentário. Suas considerações. Estamos em cima. Gente, espero que isso tenha ajudado vocês um pouco nesse sentido. Nos ajudado todos nós. Para mim, você me ajudou muito, porque até hoje a minha dúvida é assim, aquela dúvida que eu te falei, sobre essa de voltar rápido, eu já sabia. Mas essa de ficar parado, olhando, e você está dizendo que é a mesma coisa, eu nunca tinha pensado nesse sentido. Sabe o que você está fazendo? Fala pro seu corpo assim, pera um pouquinho, já vou, deixa de ser chato, já vou. O papo tá bom aqui, pera um pouco, peraí, mas eu tô com dor de barriga, mas pera, já vou resolver o seu problema. Alcina Medeiros deu sinal de vida, ela falou que ela está aí. Alcina está encarnada, gente. Não, você tem que ficar encarnada, porque você tem um tratamento para fazer aí, professor, tá bom? Mas é isso, você tirou para mim muita dúvida em relação a isso. Essa história da Dora, da filha, é uma coisa que tem que tomar muito cuidado. Tem muita criança que tem esse contato. Só que a gente sempre acha que criança está fantasiando o tempo todo. É tudo fantasia, tal. Eu sei porque já veio, né, uma mãe falando que a filha estava tendo um amigo imaginário, ou que estava... e aquilo ali não estava afetando a vida dela, ela estava bem.
eu falei, leva isso com naturalidade. Sim, Leve verdade, com verdade. não, assim, não alimente, mas também não dê uma descrença em cima Sim, da criança para que ela não sinta... Inclusive ela bloqueia, ela sinta começa a ver e pressionada. não fala, né? Exatamente. Temos que lembrar o seguinte, nesse caso do amiguinho imaginário. Segundo o Livro dos Espíritos, o próprio André Luiz fala Só um sobre instantinho, isso. Delmira Santos quem é? Não é a minha Delmira. É a dona Delmira. Dona Delmira, boa tarde, estou aqui firme. Um abraço a Delmira. Um abraço. Assista tudo desde o início depois, tá bom? Pode falar. Então, nós temos que lembrar que André Luiz, né, nos diz o seguinte, que a reencarnação só está completa aos 7 anos. Por quê? Porque o nosso cérebro ele só vai estar totalmente formado. Olha, gente, quando fala 7 anos é uma referência, tá? Pode ser 6, pode ser 8, depende de cada indivíduo e de cada espírito. Mas vamos colocar 7 anos. Então, do 0 aos 7 anos de idade, nós estamos com o pé muito mais na espiritualidade que no plano físico. Temos que entender isso. Então, essas crianças que dizem que são amiguinhos imaginários são mesmo espíritos que estão presentes na nossa vida, no nosso lado. Como nós também, que nem agora, por exemplo, eu não vejo, eu não tenho esse dom de ver o plano espiritual. Até porque em determinado momento, às vezes pode cessar, pode parar. Pode, exatamente. Pode parar. A criança vê por um tempo e é nesse ponto que a gente não tem que pressionar. Sim. Né? A criança falar, não, para com isso, você está imaginando. Ou também, quer dizer, eu não vou desacreditar, mas também não vou acreditar. Tomar aquilo com naturalidade, que com o tempo aquilo volta ao normal. Exatamente. Porque nós temos que entender que espíritos estão do nosso lado o tempo todo. Uma nuvem, lembra que Kardec falou? Uma nuvem de espíritos o acompanham. Muitos deles são que vos dirigem. O próprio Santo Agostinho falou isso para nós também. Entende? Então, o que acontece? Nós temos que entender que nós estamos cercados. Por exemplo, aqui agora deve ter talvez dezenas de espíritos. Se pegar um médium vidente, vai dar boa noite, boa tarde, bom dia, né? Bom dia, boa tarde. Porque está vendo os espíritos. Eu não tenho como ver. E a criança, como ela está muito... É um espírito que está encarnando. Temos que entender isso, que é um espírito que está encarnando. Esses espíritos, além de estar no corpo infantil, pode ser um espírito de 16, 17, 30, 40, 50 anos de idade, que está se adaptando ao corpo físico, que tem toda uma falange por trás disso com ele, conhecidos, amigos, familiares, entende? Que enquanto está encarnando, esses familiares estão acompanhando o encarne, os amiguinhos, como eles falam, da espiritualidade, porque no plano espiritual nós somos uma família também, um grupo, temos atividade. Antes de encarnar, nós temos uma atividade também, familiar, social, no plano espiritual. E esses amigos, quando a gente começa a encarnar, eles naquele momento, eles vêm nos visitar. Como é que tá? Tudo bem por aí? Como é que tá? Vamos brincar, se for criança. Entende? E eles vão até o momento em que o organismo começa, o cérebro já está pronto, já está formado, e começa, de alguma maneira, essa linha se tornar mais tênue, não consegue ser tão... E a criança começa a ver menos, ou quase não vê, ou deixa de ver. Por quê? Porque a partir do processo, quando ele assumiu a reencarnação dele aos 7 anos, o corpo começa a se preparar para o projeto dele. De repente, ele nunca mais vai ver. Porque não está no projeto dele ser um médium, pode ser outra coisa, tipo de coisa. Tá bom, gente? Então nós temos que ter essa importância, essa preocupação. Falando em presença encarnada, a sua esposa está dizendo aqui que você precisa estar encarnado em casa, que você não para em casa. Ela está falando aqui, ó, ele não para, eu não vejo ele encarnado aqui, só em espírito. Só não troca a fechadura, por favor. Eu tô brincando, ela falou que ela está assistindo, ela está ouvindo e concordando com tudo. E a Salete está com uma cara de reflexão. A Salete AF entrou agora e fez aquela carinha de reflexão. Tá pensando, Salete? Tá pensando. Fica à vontade de comentar qualquer coisa, viu? Depois a gente conversa. Pode, inclusive, comentar depois na finalização, pode. porque vai estar liberado os comentários aí para o nosso querido Newton aí. Newton, vamos encerrar gente, então? Vamos encerrar, para não cansar o pessoal. Gente, obrigado, muito obrigado por todos. Não vai embora ainda que tem música. Tem a música no final. Muito obrigado pela presença de todos. Espero ter ajudado em alguma coisa. Se tiver alguma coisa que queira comentar, está aberto. A gente vai conversando em off.
E que a gente possa entender, nesses estudos de hoje, que possamos entender que nós estamos, Newton, José, Antônio e Pedro. Robin. Nossa voz do além, nosso Robin. O que nós temos que entender é o seguinte, que essa encarnação que nós estamos agora é a mais importante de nossa existência. Porque o que eu fizer hoje, as atitudes de hoje, as ações de hoje e as consequências de hoje vão escrever nosso futuro. Não só o futuro desta encarnação, do amanhã de hoje, da nossa encarnação, como o futuro da próxima. E que nós somos espíritos sem forma, mas com grande potencial de amar, porque somos a imagem e semelhança de Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Deixa eu dar uns recadinhos. Gente, hoje à noite teremos a reprise do Ceará News Comunidade da tia Beth, da casa da avó Benedita, tá? Às 19h30, Ceará News Comunidade com a tia Beth, muito legal, fizemos com uma edição com muito carinho. A gente tem aberto para as instituições que queiram divulgar os seus trabalhos. Nós sabemos que não é todo mundo que tem acesso à internet, assim, de uma facilidade, você poder fazer uma reportagem bonita, de trazer material da instituição. Nós estamos disponibilizando no Ceará News Comunidade para as instituições que queiram aí trazer o seu trabalho, e principalmente nesse momento, que é um momento difícil, tá? Às 20h30 estaremos também transmitindo ao vivo, diretamente do Cartas Consoladoras do Henrique Botaro, a entrevista de Henrique Botaro e Renato Prieto, às 20h30. Então, nas 6 plataformas nossas, mais o Face do Renato, mais o Instagram, mais os canais do Henrique Botaro, estaremos transmitindo, falando sobre mediunidade. O Renato Prieto, e uma conversa, um bate-papo muito gostoso com Henrique Botaro. Tá bom, gente? Não esqueça aí do sábado e domingo, temos o programa da Rede da Caridade com o Dr. Caetano, com o Dr. Zé Nilson e Wilson, na 9 da manhã, sábado. Temos o programa também sobre os animais, a espiritualidade dos animais com Wilson, às 9h30, também através do Luiz Monteiro de Barros. Às 10 horas temos o nosso querido Beni Coquito. Grande Beni. Isso. E nós aqui estaremos retransmitindo o programa do Rossandro Kingles, mais o Wagner Assis, que é o diretor do nosso lar, e o Renato Prieto, às 10 horas, retransmissão, né, de todos os nossos canais do programa. 10 horas da manhã, Renato Prieto, o Rossandro e mais o Wagner Assis, que é o diretor do nosso lar. Tá bom? Só fera, hein? Só fera. E para você terminar o seu dia, às 17h30, Maurício Zominani. Tá bom, gente? Um grande abraço a todos. Fiquem com a Elizabeth Lacerda. Qual é a música da Elizabeth, você lembra? Não, é surpresa. Fiquem com Deus. Ó, um beijo no coração. Sintam-se abraçados. Eu tenho uma vontade de abraçar cada um de vocês, mas não tem jeito, né? Que Deus abençoe a todos vocês. Um certo dia e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem, crescer pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou, caminho certo pra seguir. Eu segui
NED, Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita. Apoio Panificadora Pinheiro Machado. Farmácia Ativa. Tâmega, Turismo e Seguros. Securserve, Corretora de Seguros. Íntegra Empreendimentos Imobiliários. Gostou do nosso conteúdo? Acessem nossas redes sociais.